Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Muita gente diz que cultura racional, que o livro Universo em Desencanto é uma lavagem cerebral. Nós vamos falar sobre isso porque tanta gente que fala, será que é mesmo uma lavagem cerebral? O ruim por si mesmo se destrói. Eis o seu saber. Não é nenhum. Se soubessem, não seriam assim como são. Um podre em vida. Lá sabe o que diz. Por não saber por que é podre em vida, não sabe o porquê é assim. Mas, infelizmente, um louco não se conhece. E o louco, por não reconhecer a sua loucura, diz que está certo, não provando o certo. Vai se ridicularizar ainda mais. Se tudo fosse certo, nada se acabaria. E por tudo não ser certo, é mentira. Da mentira fizeram o certo, por isso tudo se acaba. Para provar que não existe nada certo. Então, o que é preciso? Em primeiro lugar, se conhecer, para depois então se reconhecer e saber o que diz. Mas, para que tal aconteça, conhecer o que é imunização racional para conhecer o seu lugar e o lugar de todos. Isto é uma lavagem cerebral para quem precisa deste purgante para lavar o cérebro, que está impregnado de fezes. Tem pessoas que precisam muito mais do que está aqui. Isto não é para todos, porque nem todos são iguais. É isso mesmo, doutor Carlos? É verdade. Eu até nem lembrava que esse texto chegava a esse ponto de falar tão claramente, né? É muito sério isso. Então, lavagem cerebral tem dois sentidos, como tudo, né? Lato sensu e stricto sensu. O senso comum, né? E o senso mais específico. No senso comum, as pessoas pensam que foi feita uma lavagem cerebral porque a pessoa ficou fanática por alguma coisa. E um fanático não vê defeito, né? A própria paixão, a pessoa apaixonada por outra, por um objeto da sua paixão, que é uma outra pessoa, que também não se conhece, ele não vê os defeitos. Com o tempo vai começando a ver os defeitos, né? Por uma ideologia política, por um idealismo qualquer. Tudo isso é o ego. O ego fica hipertrofiado e aí acha que está certo, né? Tem certeza que está certo, né? Um amigo vai falar para um que está bêbado, que é um estado de transe diferenciado, mas a pessoa está lá com o ego também hipertrofiado. Diz para ele que ele está bêbado, ele não aceita, né? Se chamar para ir lá fora, tomar um ar, beber um café, dizendo que a gente que está meio tonto, ele vai. Depois melhora, por fim confessa que estava alterado, alto, né? Então, a lavagem cerebral é passar desse estado de transe, né? E o pensamento é um estado de transe coletivo, todo mundo reforçando o ego um do outro, né? Agora, no senso estrito, limpar a poeira da mente, isso está nos Vedas, né? A mente tem poeira acumulada de muitas vidas, e isso são os gostos, os costumes, as vontades. Eu costumo falar no PSF, né? Médico de SUS, que a pessoa tem que fazer mudança de estilo de vida, mudar a parte de dieta, exercício e fazer alguma coisa para educar a mente, porque a maioria das doenças são evitáveis, a maioria das doenças são preveníveis e quando chega na psicanálise todas as doenças são escolhidas e a pessoa fica meio chocada com isso, mas eu falo daquele célebre frase do ex-presidente quando assumiu. Ele disse que ele sabia dar cavalo de pau num Fusca e numa Brasília, mas o Brasil era muito grande como um transatlântico, não dava para dar um cavalo de pau. Aí eu falo para o paciente que o transatlântico dele está na reta do iceberg. Se ele não fizer mudanças, vão vir todas as consequências das doenças crônicas. O Brasil é campeão de diabetes, de amputação e por aí afora. A gente vê isso toda semana e é triste, né? Se não é imunização racional, a gente fica derrubado de ver tanta... o corpo de matéria é um conjunto de ruínas reunidas. A gente lê
isso imuniza a gente para conseguir fazer o nosso trabalho, né? Traduzindo em miúdos para completar, é esse descarregar o magnetismo da aura e da mente, porque a aura é psicofísica, né? Então é mente, então tem que ser descarregado, e a leitura faz esse processo, uma lavagem cerebral de tirar esse magnético todo, né? E aí a gente vai se desapegando e consegue enxergar mais com a mente, para depois chegar na vidência, né? Passa a se conhecer e o ego vai se tornando mínimo, né? Micro, cristalino, como dizem as escrituras sagradas de todos os tempos, sem vontades, sem costumes, sem gostos. E aí o aparelho racional pega uma sintonia e dá tudo certo, mas teve que lavar aquela sujeira toda que estava lá nas duas máquinas de lapidação, que é a máquina do pensamento e da imaginação, desenvolvendo a máquina do raciocínio com a ferramenta do terceiro milênio, que é o livro Universo em Desencanto. Doutor Carlos, eu também já ouvi muitas pessoas dizerem que a cultura racional é uma lavagem cerebral. Cultura racional não é uma lavagem cerebral. O racional superior, nas suas mensagens, nessa obra maravilhosa que nós aqui conhecemos, ele coloca o animal racional no seu devido lugar. Ele mostra todos os defeitos do animal racional, mostra tudo que o animal racional faz de errado, como ele se comporta, o racional superior mostra tudo. E o ser humano é muito vaidoso, é prepotente, é metido a besta, ele gosta de ser elogiado, né? Ele não gosta que mostrem os seus defeitos, aquilo que ele faz de errado. E ao tomar conhecimento de tudo que o racional superior fala, como foi que nós chegamos até aqui, as fases que nós já passamos de monstros, de selvagens, de bicho. Então ele fica tão impressionado, as revelações que o racional superior faz, elas são tão impressionantes para quem não conhece, porque esse conhecimento é um conhecimento inédito, que a partir do momento que o ser humano começa a tomar conhecimento de tudo isso, né? Através da leitura da cultura racional, ele passa a se questionar, né? Ele passa, nossa, mas como é que eu sou tudo isso mesmo? Nós somos assim mesmo? Nós chegamos a esse ponto? Então ele começa a se questionar o tempo todo, começa a se comportar ou tentar se comportar nos moldes da cultura racional, e ao divulgar para alguém, né, ele, claro, evidente, vai repassando todas essas informações. Então, a impressão que dá é que a cultura racional está fazendo uma lavagem cerebral, mas não é uma lavagem cerebral, está mostrando para o ser humano a verdade nua e crua, né? E a verdade dói, nós sabemos que a verdade dói. Então, é isso que faz o ser humano achar que a cultura racional é uma lavagem cerebral, porque mostra toda a verdade, né? Sem esconder nada, e como a verdade dói e incomoda, e ele passa, o leitor, o estudante, ele começa a se questionar sobre tudo isso que ele toma conhecimento. Professora Nádia, me permita apenas, não é divergir, a falta do esclarecimento do que é a lavagem cerebral, porque você acabou contradizendo o texto do livro. Você contradisse o texto do livro por causa de uma doença que todos nós temos no significado dessa expressão, lavagem cerebral. Quando alguém chega para nós e diz que este livro é uma lavagem cerebral, ele está falando com o sentido de deboche, com o sentido de menosprezo, com o sentido da vaidade pessoal, de se julgar superior. Foi neste sentido que você disse que não é. Porque o racional diz que é. No caso da outra pessoa que vem achar que o livro é uma lavagem cerebral. É sim. Então, o purgante é o purgante. Por que é uma lavagem cerebral? E eu posso provar isto com a cultura racional. Sabe por quê? Primeiro, porque vai acabar com as guerras entre as nações. E as guerras são derivadas de quê? Da vaidade humana, da arrogância e da pretensão de todos se acharem melhores que os outros.
então está com a mente empedernida de miséria. É o pensamento que corrói e mata o seu semelhante, e mata o outro e destrói a mata e etc. Então, o cérebro dessa pessoa, ou dessas pessoas, está com M. Tem que lavar. E a cultura racional é a lavagem cerebral na medida certa para acabar com as guerras, para acabar com o sofrimento, para acabar com as ilusões e, principalmente, para acabar com aquela pretensão que nós todos temos de nos julgarmos ser aquilo que não somos. Então, quando a gente ouve alguém falar que a cultura racional é uma lavagem cerebral, nós, eu estou falando por nós todos, cada um sente de uma forma diferente ou não, nós nos sentimos, entre aspas, ofendidos, mas não é para sentir, mas a maioria dos estudantes se ofende com isso. Por quê? Porque o estudante, por ser um estudante, assim que nem eu, você, Oswaldo, etc., etc., né? Desculpe, eu estou citando vocês nominalmente aqui, mas é verdade. Nós temos a pretensão de ter encontrado a verdade e que não se aplica, essa lavagem não se aplica para nós. Como ele diz, não é para todos. O purgante não é para todos. Tem os melhorzinhos que estão na prática do bem, e a prática do bem fazer não tem que lavar muita coisa. Mas tem uns que ainda estão com o livro na mão e que precisa lavar mesmo, mas com o purgante da imunização racional. E que purgante é esse? Qual é o sentido disso? É o sentido que nos fez sair do mundo racional. Por que que nós saímos do mundo racional? Nós, eu falo a humanidade toda, tá bom, gente? Não há distinção. Nós estamos fora do nosso estado natural. Ponto. Isto é indiscutível. A ilusão, o sonho, essa coisa da matéria, da ganância, do poder, é que criou essa M toda dentro do nosso cérebro. Aliás, diga-se de passagem, o Dr. Carlos não mencionou, mas o nosso intestino é um segundo cérebro, isso é afirmado pelos cientistas, né? Se vocês olharem o desenho do cérebro, o desenho do intestino, é praticamente a mesma imagem, a figura é a mesma. Ou seja, a M que corre no nosso intestino é semelhante à M que corre no tal cérebro, no intelecto, essa coisa toda. Então, por isso é que diz, o cara está enfesado. Eu me sinto enfesado quando a coisa... Foi muito boa. Mas isso eu li, isso aí não tô inventando, não. O intestino é o nosso segundo cérebro. Você come uma coisa que te faz mal, você vai para o primeiro cérebro. Então você fica enfesado, enquanto não fizer aquela diarreia de jogar fora. Por isso que o racional usou o termo purgante. O purgante é para limpar o seu intestino. Só que o purgante aqui é do ideal. Qual é o purgante que a gente tem que tomar? É esse ideal de uns quererem ser melhores do que os outros. Esse é o grande mal de toda a humanidade. Por quê? Um querendo ser melhor do que o outro, ele é capaz de roubar, ele é capaz de desonrar a qualidade humana, ele é capaz de fazer latrocínios, homicídios, feminicídios, tudo isso é feito por causa dessa caca que fica dentro da nossa mente, como eu aqui estou com um pouquinho também, por isso que todos nós temos que limpar, né? De achar que somos melhores que os outros. Esse é o grande defeito, e que todo mundo comece a tomar esse purgante de querer se julgar melhor do que os outros. Não tem que doutrinar ninguém, mas precisa divulgar o conhecimento, que é a imunização racional, que é o que faz a verdadeira lavagem cerebral, fisicamente falando, né? Então, a pessoa bem alimentada, ela está com a lavagem boa, não entendeu? Agora, esta
essa coisa psicodélica que nós criamos em nós mesmos, é aquela coisa antiga de achar, isso aqui é uma lavagem cerebral, porque esse termo foi empregado com o objetivo de anular o outro. Um termo pejorativo, né? Ou seja, é o cocô da própria pessoa que criou o termo. Vocês estão entendendo? Não é isso, doutor Carlos? É verdade. Só para complementar aqui, realmente a questão do intestino ser um segundo cérebro é um fato científico provado, né? Produção de serotonina e outras coisas mais. Mas essa comparação aí, ela é muito feliz, né? Eu sempre falo com relação à prisão de ventre, a pessoa, as toxinas voltam para o sangue e vão intoxicar o cérebro, né? O cérebro é uma proteína, é uma gelatina, né? E é fácil de ficar. E a voz do povo diz: fulano está enfesado, ele está com estado de raiva. E realmente, quando o cérebro está intoxicado, pode ser álcool, pode ser por fezes mesmo, as toxinas fecais que voltaram para a circulação, dá esse estado de raiva. Não é uma metáfora sem um sentido fisiológico, né? E a psicologia prova que toda pessoa que tem uma tendência retentiva, né, muito egocêntrica, muito egoísta, ela não quer deixar as coisas passar, ela nem deixa o intestino funcionar, descarregar direito, né, porque a mente está querendo acumular, e acumular matéria, acumular bens, tudo isso é um encanto. E o ego hipertrofiado. Agora, para a gente finalizar, também tem uma da Vox Populi que diz que todo mundo tem uma gotinha de fezes circulando no sangue. E quando ela passa no cérebro é que a pessoa faz uma M, né? Então, isso daí é a hora do pensamento, quando o pensamento fecha o curto. E um texto que está desde o primeiro volume: esta obra tem a utilidade assombrosa de fazer desaparecer a prosa, a presunção, o orgulho, a vaidade. Isso é uma lavagem realmente no sentido energético, necessário, ultra necessário. A humanidade está muito doente e o pensamento está aí para lapidar. Vivíamos ligados nas energias elétricas e magnéticas, energias deformadas. Então, tem que lavar o cérebro para chegar à energia pura. Então, é uma lavagem para chegar à limpeza, né? Tem que estar limpo para chegar a uma nova energia que é pura. Então, tira aquela sujeira do elétrico e magnético para vir a energia pura racional, da energia racional. Muita gente fala que é mais uma história, mais uma religião, fala uma porção de coisa, mas depois que conhece, fala: eu pensava que era isso, pensava que era aquilo, e se engana. Então deixa de ler, retarda o seu conhecimento, porque dá opiniões sem conhecer. Então, antes de dar opinião, conheça a cultura racional, o livro Universo e Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo e Desencanto. Salve!